meus amados, bom dia. Amados, para falar mais um entendimento aqui para vocês, muito importante, né? É sempre importante que vamos acompanhando os entendimentos, né? Porque um vai amadurecendo o outro. Amados, a respeito da história de Ruth, você vai ver que todas as histórias, né? Todos os entendimentos que tem nas escrituras é para você entender esse casamento, né, entre Deus e a Israel, né, entre Deus e Jesus. Jesus interpreta essa Israel, né? Vocês vão ver que o fruto aí, quando fala os filhos, né, geralmente é Jesus. É o fruto 7, né, que fala os 7 filhos perfeitos. Você vai sempre acompanhar falando sobre isso, que é o que significa o entendimento, né, a palavra. Então vocês vão acompanhar, quando vocês verem a figura feminina, quando fala feminina, é essa palavra, né? E Deus representado pelo vinho, né? Pela cevada, eles vão falar cevada também. Você vai ver que a palavra é representada pelo trigo. Então é o casamento perfeito aí de Deus. Então quando você vê falar lá Boaz, ele significa o Deus. E a Ruth significa a Eva, né? Israel, a descendência lá da perfeição, né? Da palavra. Então, dessa palavra que foi roubada. Então, essa descendência ela tem que continuar. Então, você vê que eles sempre vão estar falando que da raiz, né? De Davi, lá, de onde vem. No caso, depois é Obed, depois vem Jessé e vem Davi. Então, eles vão falar um pouco antes também, que vocês vão ver falar da descendência de Boaz, que é a mesma descendência aí de Davi, né? E depois vem ser a descendência do leão de Judá, que é Jesus, né? Então você vai sempre acompanhar esse entendimento para você saber, né, os planos de Deus. Você vê que vai falar lá que a história de Ruth, ela sai pegando as espigas, né? As espigas de trigo ali, simbolizando, né, essa palavra, né, simbolizando que ela ia pegando essa palavra. E quando Boaz ele fala que vai almoçar lá com ela lá ao meio-dia, ele está do lado da cevada, né, e a sogra dela, no caso, fala para ela se assentar aos pés dele, né, para ela deitar aos pés dele. Quer dizer, o entendimento para você entender que ele é Deus, né? E que nós estamos aos pés dele. A Israel está aos pés dele. A Israel representa essa terra, né? No caso que vai ser abençoada aí por Jesus, né? Esse filho 7, ele faz essa perfeição dessa palavra, né? Ele faz a perfeição nessa terra. Então a herança é essa terra. Então você começa a ter o entendimento de que uma coisa está ligada à outra, né? Jesus ele vem para abençoar essa terra que, no caso, ela foi corrompida, né? Quando Caim corrompe lá no Éden. Aí Deus dá esse novo filho para representar, né? Representando Jesus, esse filho 7. Vocês vão ver, acompanhar que a raiz a raiz de Davi aí vai chegar lá até em 7. Então, o entendimento, amados, é todo em volta desse casamento perfeito, né? De Deus aí com a criatura, de Deus com Jesus. Jesus é a cabeça dessa noiva, né? Então, vocês vão entender que Jesus conduz a noiva. E nós somos esse corpo da igreja, a Israel, a Jerusalém, né? Que outrora depois vocês vão ouvir falar que ela, né, trai a Deus, tal, mas é todo entendimento, mas para vocês verem que mesmo ela traindo a Deus, né, mesmo a gente traindo a Deus, ele aceita a gente de volta e ele quer esse casamento conosco. Então você começa a entender aí os planos de Deus para poder fazer o resgate da criatura, né? Para poder mesmo essa noiva traindo ele, né? E vai falar lá que ela se prostitui, né? Que ela vira uma prostituta. Mas depois, mesmo assim, depois de tudo isso, ele perdoa a gente, ele quer a gente do lado dele.
ele quer esse casamento, né? Então ele faz todo o plano aí, né? E Jesus depois dá a vida para poder ter esse entendimento chegar até nós, né? E nós sermos libertados para poder fazer esse casamento com o Pai, né? É maravilhosa a história, amados. É só vocês ir acompanhando e sempre ligando os fatos. Aí vocês vão ver vários acontecimentos, né? Não só esse de Ruth, mas vocês vão acompanhar vários aí, né? De Esther, de vários acontecimentos. Abraão com Sara, né? Vocês vão estar acompanhando todos os acontecimentos. É esse Pai de amor, né? Esse Deus amor com esse Jesus que é o Filho aí, né? Que depois vai salvar representando essa palavra, salvar essa Israel que é a terra, né? Salvar esse povo, entendeu? Que é o povo de Deus. Então vocês vão entender que a história vai sempre ligar esse Deus à sua terra, à sua esposa aí, né? Nós somos essa terra, nós somos essa esposa. Então, para que você tenha esse entendimento e entender que Deus ele age sempre na justiça, né? Ele não vai contra a justiça. Aconteça o que acontecer, não esquece disso, que Deus ele ama, ele age sempre pela justiça, né? Ele é esse amor. Ele não vai fazer nada, castigar nada com você que não seja para o seu bem, né? Então tudo que ele faz é para o seu bem. Toda essa caminhada, tudo isso que acontece aí é para o seu bem. Entende isso? Nunca acha que Deus está te colocando um fardo maior do que seja necessário. Que a paz e o amor de Deus esteja aí presente com você.